Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu espero que todos vocês estejam bem e já tenham reservado aquele local que eu falei pra vocês, o local de acomodação, silêncio total pra gente mergulhar nessa matéria. Nós vamos falar agora sobre isso aqui, ó, história, tá? O quarto ano. Tudo bem? E eu peço para que vocês abram lá na página 12. Nós vamos mergulhar aqui nesse título aqui, ó, Fontes e Fatos Históricos. E é muito legal nós falar sobre fontes e fatos históricos. São coisas que fazem recordar, muitas das vezes, a nossa origem, histórias. Por que será que o Brasil foi descoberto? Como que ele foi descoberto? Quem descobriu o Brasil? Então, são muitas coisas que nos fazem mergulhar em algo que nós temos muito contato com o passar dos dias e dos meses. É isso mesmo, calendário. Olha que bacana. Tô com um calendário aqui nas mãos, tá? E esse aqui é do primeiro ano, tá bom? Mas todo mundo tem um calendário na sua casa. Olha que bacana esse calendário aqui. Você vai anotar no calendário da sua casa, se você puder pegar, dá uma pausa aí no vídeo, pega um calendário e você vai notar que alguns calendários eles têm umas marcações. Geralmente em vermelho, um círculo ou um rabiscadinho, mas algo que faça uma demarcação. O que tem nessa demarcação? As datas históricas, tá? Mas se apegue às datas que realmente são históricas. Vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui o dia 19, né, que é o dia do índio. Temos o dia 21, que é o dia do Tiradentes, que no caso tem aqui do mês de abril. Nós temos o dia 7 de setembro, que é muito bacana a gente estar falando sobre o dia 7 de setembro, né? Que é a independência do Brasil. Olha que legal. E eu tenho aqui um fato histórico, uma imagem bem histórica para mostrar para vocês. Olha só que bacana essa aqui, ó. Essa imagem aqui, ela está retratando o dia 7 de setembro, que aconteceu em 1822. Olha só que bacana. Deixa eu tentar aproximar mais aqui para vocês na câmera, para vocês conseguirem ver que eles estão fazendo o quê? Aqui é quando um regente rompeu o governo português e está proclamando a independência do Brasil. E aí dessa forma se encerrou um período aqui histórico de 322 anos de como uma colônia. Olha que bacana. Então aqui nessa imagem eles estão retratando um fato histórico da independência do Brasil sendo proclamada. Eu vou tentar aproximar um pouco mais para você ver que tem até um rapaz aqui. Geralmente essas questões quando estão sendo trabalhadas sempre tem um líder aqui, ó. Uma pessoa que está organizando o fato, né? É igual na história de Tiradentes, onde lá no mês de abril a gente tem o dia 21, que ele foi um líder, uma pessoa que defendeu algo, né? Porque ele identificou que no governo estava sendo feita cobrança de impostos, cobranças que estavam indo além de um valor, né? E aí ele estava sendo algo injusto para o povo, então ele quis ali brigar por algo. Como que eu posso dizer para vocês uma palavra assim que vai ser bem fácil? Mas uma pessoa que quis ali, não é reivindicar, mas poxa, né? Algo injusto estava acontecendo daquele fato naquela época. E ele foi lá e liderou um povo, um pessoal para reivindicar o seu direito. Essa seria mesmo a palavra certa, né? Que aconteceu na vida de Tiradentes. E é muito bom para você também mergulhar mais ainda nesse mundo da história. É muito legal. Eu também reservei aqui para vocês algumas imagens de um relógio de sol. Aqui, ó. Esse aqui, calma, deixa eu endireitar aqui mais na câmera para ficar mais nítido. Aqui, ó. Esse aqui é um relógio de sol. Olha que bacana. Gente, um relógio para falar as posições do sol. Se tem mamãe aí que lava uma roupa, sabe que de dia tem que colocar na direção certa o varal, porque a roupa seca de um lado, que não seca do outro, e tem que ficar mudando as posições. Outro fato aqui, um artefato que eu tenho aqui, porque falar sobre fatos históricos é falar sobre objetos históricos também, né? Objetos arqueológicos, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês também aqui, ó, uma foto de uma ampulheta, tá? Que há muito tempo ela também foi utilizada para marcar tempo, minutos, né? E horas também. Aqui eu já tenho um relógio de água. Olha só, ele é um artefato bem... Opa! Deixa eu organizar aqui para vocês verem com nitidez. Aqui é um relógio de água. Olha só que bacana, né? Então, isso aqui já são objetos arqueológicos. O que são objetos arqueológicos? É algo nada mais, nada menos isso que eu te mostrei. Também não só relógios, tá? A ampulheta aqui, esse relógio de água. Pode ser também ossos, né? Vamos supor lá quando a gente fala muito sobre... Como que eu posso dizer para vocês? Dinossauros, né? Os arqueólogos, quando eles fazem pesquisas, eles pesquisam fontes arqueológicas, então eles mexem muito com fósseis, com ossos. Então, muitos objetos antigos, e que são objetos arqueológicos, são usados também para registrar aquele fato. E todos os fatos históricos, eles são
contemplados, eles são explicados por meio de registro, que nem eu mostrei para vocês uma foto que registra a imagem de quando aconteceu a representação da independência do Brasil, né? Isso aqui é um fato, é uma coleção que eu trouxe para vocês, aqui é uma imagem, porque o fato de histórico, ele pode ser explicado para nós com três características, né? Ou por objetos, ou por coleção, ou por uma tradição oral. Quando nós vamos mais por meio de tradições, a gente pode ir mais para povos, né? Vamos supor, lá no livro de vocês têm um exemplo de uma mulher africana que está com a sua filha. Então, o povo africano, vocês sabem que eles têm muitas tradições, né? E isso mexe com a gente, com cultura, com roupa. São coisas que mexem com a gente, com a nossa história, com a nossa origem, com a nossa cultura, com objetos. Então, tudo está englobado dentro do quê? De um fato que aconteceu no passado. E vamos falar um pouco mais sobre nós? Uma coisa que aconteceu, que eu vi também no livro muito legal, que é muito interessante, é esse livro aqui, que se chama Lolô Barnabé. Olha só que legal. Aqui ele está contando uma história de um homem, né? Você vai ver que é um homem aqui bem da fase lá primária, né? Aqui, ó, o homem das cavernas, tá retratando aqui ele, a história dele. E é uma história muito legal que a gente mergulha, onde ele se casa, mostra toda a vida dele, né? No momento que ele se casa, que ele é um menino novo, como que acontece na vida dele. E aí, de repente, ele se casa, ele se relaciona. E aí eles começam a ver as necessidades de criar as coisas. Isso são fatos históricos. É quando o homem, ele vê a necessidade de algumas coisas e ele passa a criar. E toda a nossa vida tem fatos históricos através disso. E eu quero aconselhar vocês a procurar na internet um PDF desse livro aqui, porque ele é muito bacana de vocês lerem e é muito legal. Ele faz um registro, ele faz uma retratação muito boa sobre fato histórico, sobre a nossa história. E para não deixar só nas minhas palavras, algo assim que a gente tem muito em casa aqui, ó, é isso aqui. Olha que bacana, a Bíblia, tá? Essa aqui é uma Bíblia infantil, mas ela tem muitas histórias, muitas culturas, muitos povos, muitas raças, muitas etnias que são tratadas dentro da Bíblia. E é muito bacana, vocês têm algo na casa de vocês que é histórico. Olha que bacana. Muitos de nós temos Bíblia em casa, né? E a Bíblia também é um artefato histórico que conta histórias, que conta usos e conta os costumes para nós, né? E para não ficar só nas minhas próprias palavras, né, de mostrar só para vocês esses objetos aqui como o calendário, que ele retrata, ele fala sobre as datas históricas que acontecem. Também aconselho vocês, não se esqueçam, tá, de buscar lá o livro, ler esse livro aqui, ó, Lolô Barnabé. Eu tenho certeza que na internet, se você jogar no Google, vocês conseguem pegar esse livro aqui. Quando nós voltarmos para nossas aulas, eu quero ler para vocês esse livro, que é um livro muito legal, um livro que dá para vocês se identificarem bastante. Porque aqui o mais interessante que eu quero provar para vocês é que os acontecimentos e os fatos históricos que acontecem na nossa vida, eles são retratados muito por meio de coleções, por imagens, por objetos. Eu não quero que vocês percam esse pensamento. E agora, algo histórico do seu tempo. O que será que está acontecendo no nosso tempo de agora? Que está fazendo, inclusive, nós aprendermos as nossas matérias à distância. Por quê? A pandemia. Olha só, você, criança, está vivendo um fato que vai mudar a história do país aonde você vive. Exatamente, o coronavírus. Ele é um fato que está acontecendo nesse exato momento, agora que nós estamos vivendo. Ele tem um nome chamado Covid-19, porque o Covid é o nome da bactéria, né, da enfermidade, no caso da doença mesmo. E o 19 foi porque quando ele começou a aflorar e quando ele apareceu realmente foi em 2019. Nós estamos em 2020. Realmente isso veio aflorar aqui no nosso país, no Brasil. Foi lá em fevereiro, da semana para o dia 16, nós temos a semana da paralisação. Olha só que coisa interessante. Você e eu estamos vivendo algo que vai mudar a história do nosso país. Olha só que uma coisa interessante. Então vai ser feito o quê? Livros. Hoje nós temos um livro de história aqui onde ele retrata várias histórias de situações que aconteceram. Mas quando você for adulto, você vai perceber que vai ter livros históricos que vão falar sobre isso que nós acabamos de viver. E que interessante, se você é jovem, que você é criança, começar a escrever, retratar algo que você está vivendo. Eu quero encorajar você na sua casa, pegar um lápis, uma borracha e retratar os seus dias em casa, o que você está fazendo.
aquilo que você está vivendo, os costumes, a gente está usando álcool, a gente está usando máscaras. Isso é uma coisa que dependendo do nenhum lugar hoje você pode ir sem máscara. Todo mercado que você entra, você tem que passar o álcool. Então são coisas que estão mudando o quê? A nossa história. Isso é o quê? É um fato histórico que está acontecendo no nosso tempo. Olha que bacana. Tudo aqui então acabou calhando. O que é a nossa fonte? A nossa fonte foi o que está acontecendo na nossa época, uma pandemia. Então a enfermidade, essa pandemia foi uma fonte que está acontecendo. O fato é que isso está se proliferando. Então essa enfermidade ela está acontecendo. Por que nós temos que tomar essas medidas cautelosas? São os fatos. Nós precisamos ter a distância, que é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Então nós temos que manter a distância para a bactéria não se proliferar. Então é um fato histórico. Tudo que nós estamos vivendo hoje vai se tornar um fato histórico. E aí isso vai ser descoberto por meio não só de objetos, mas vai ser descoberto por meio de imagens. Então eu acredito que quando for isso acontecer num livro, que for falar sobre isso que nós estamos vendo, vão mostrar as pessoas com máscaras, vão mostrar as pessoas usando álcool em gel, pessoas usando luvas. E nessa época que for retratado sobre isso, vai ser algo muito engraçado, né? Porque ele vai falar sobre, não só sobre a máscara que vai ser colocada, mas ele vai falar, mostrar pessoas nas ruas andando tudo com máscaras. Então vai ser algo que quando for retratado vai ter essas imagens, essa coleção de imagens para provar que está acontecendo. Então é algo muito bacana vocês mergulhar a fundo e realmente querer descobrir sobre as fontes, sobre as histórias, né? Nós estamos vivendo isso, a quantidade de pessoas mortas que estão acontecendo, então vai ter o índice de pessoas que morreram com essa calamidade, se foram muitos velhos, se foram muito novos, se foram mais homens, se foram mulheres, se foram crianças. Então assim, olha só que coisa legal. Nós vamos mergulhando, quanto mais a gente mergulha nas fontes e nos fatos históricos, mais a gente vai se apropriando desse assunto e percebendo que hoje o que nós estamos vivendo é um fato histórico que vai marcar uma geração. E já está marcando a nossa geração, tá bom? Então, eu quero deixar aqui um beijão para vocês e que vocês não percam a vontade de buscar o conhecimento pela história, porque a história é algo muito legal. E na sexta-feira, nas dúvidas, vamos debater mais sobre esse assunto e eu quero saber se você está tomando todos os cuidados na quarentena, tá bom? Então, um beijão para vocês e tchau, tchau!